Boa noite a todos. Peço, por gentileza, que desliguem ou deixem o celular no silencioso para que não atrapalhe a reunião da noite de hoje. Nós vamos iniciar a leitura do livro Justiça Divina, lição 62, Espíritas diante da morte. Reunião pública de 25/9/61, primeira parte, capítulo 2, item 10. Toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas também alumia o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Toda religião admite a sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra continuismo na evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Toda religião afirma que o mal será punido para lá do sepulcro. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessária e justa separação. Toda religião ensina que a alma será expurgada de todo o erro em regiões inferiores. A doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes, mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é mesmo a Terra, onde reencontramos as consequências de nossas faltas, a fim de extingui-las através da reencarnação. Toda religião fala do céu como sendo a estância de alegria perene. A doutrina espírita não apenas mostra que o céu existe por felicidade suprema no espírito que sublimou a si mesmo, mas também elucida que os heróis da virtude não se mobilizam em paraísos estanques e que, por mais elevados na hierarquia moral, volvem a socorrer os irmãos da humanidade ainda situados na sombra. Toda religião encarece o amparo da providência divina às almas necessitadas. A doutrina espírita não apenas confirma que o amor infinito de Deus abraça todas as criaturas, mas também adverte que todos recebemos individualmente, aqui ou além, de acordo com as nossas próprias obras. Os espíritas realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém na pauta dos desígnios superiores. Para todos nós, a desencarnação em atendimento às ordenações da vida maior é o termo de mais um dia de trabalho santificante, para que se ponham de novo a caminho do alvorecer. Graças a Deus. Jesus, nosso amado Mestre, agradecemos por estarmos reunidos mais uma vez aqui na Casa do Caminho. Pedimos as tuas bênçãos sobre todos aqui presentes. Abençoe também o Cláudio, que ele possa ser inspirado pelos bons espíritos para nos trazer os ensinamentos de Jesus. Que essa noite seja de harmonia e de luz para todos nós. Que assim possa ser, graças a Deus. Eu achei que estava certo. A folha está errada, a folha é certa aqui. Se não está aí, a gente imprimiu errado. Eu estou errado. Até o conteúdo, será que é parte de trás? Não, essa daqui eu imprimi para ler. Então eu vou ler no livro dos Espíritos, eu vou ler as perguntas e vou falar sobre elas. E não pode. A pergunta vai começar na pergunta 934 do capítulo 1, perdas e gozos terrestres. Tá numa parte do Livro dos Espíritos que já é
é a terceira parte, a quarta parte, esperanças e consolações. Tá? A perda de pessoas amadas. Pergunta 934. A perda das pessoas que nos são caras não é nenhuma daquelas que nos causam legítima tristeza? Tanto mais legítima quanto é irreparável e independente de nossa vontade essa perda? Resposta dos Espíritos. Essa causa de dor atinge tanto o rico quanto o pobre. Representa uma prova ou expiação. E é lei comum, mas é um consolo poder comunicar-vos com vossos amigos, através do meio que dispondes, aguardando que tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, quando a gente coloca essa questão, ele já põe a comunicabilidade dos espíritos como precursor da doutrina espírita, né? Porque ali ele está falando respondendo a Kardec, né? E Kardec perguntou, não é uma tristeza perder alguém? E ele falou, realmente é. E essa questão que ele coloca aqui também, ela acomete a todos. Então, eu posso ser o melhor médico do mundo e eu posso perder meu filho. Porque se for para eu perder meu filho, isso acontecerá, independente da minha vontade, mesmo que eu o assista. E aí, isso vai ser uma prova gigantesca para mim, ou uma expiação por alguma coisa que eu precise passar. De qualquer jeito, é um aprendizado que eu estou ali, e eu já estava provavelmente programado para que eu passasse nessa vida. Agora, quando ele fala que a gente pode se comunicar, vamos voltar lá atrás no Evangelho, né? Durante a história da humanidade e na história dos hebreus também, existia comunicabilidade dos espíritos? Existia. Moisés proibiu a comunicabilidade dos espíritos durante a época do deserto com os hebreus, e ele não ia proibir uma coisa que não existia. Então existia comunicabilidade. É fato que naquele momento eles estavam usando muito mal essa faculdade, e eles estavam meio que doutrinados pelo tipo de comunicabilidade que se dava no Egito, que é onde eles estavam presos. Eles eram escravos, mas eles conviviam. É muito importante também observar isso. Os hebreus ficaram imersos na cultura egípcia por um bom tempo, né? Então, o que Moisés estava tentando fazer ali no deserto era retorná-los à fonte de Abraão, né? Para a crença do Deus único, para as tradições judaicas e tudo mais. Então, ele tinha um objetivo claro e ele proibiu realmente. Antes disso, em outros lugares, seja na Grécia, no oráculo de Delfos, existia uma pitonisa lá também. Quando Sócrates fala sobre ela, ele sabe que ali tem alguém que orienta, e não é a pitonisa. Se você ler os diálogos de Platão com as palavras de Sócrates, você vai observar que ali ele está falando de uma instrução. E ele sabia que uma jovem daquela idade ali não teria condições de dar aquela instrução. Ele mesmo procura o oráculo, né? Em algum momento, né, disseram para ele que ele fez uma consulta, um oráculo, e disse que ele era o cara mais sábio da Grécia. E ele refutou isso, ele falou, não me acho o mais sábio da Grécia. E foi a todos, outras pessoas e tal, e descobriu que na verdade ele só era sábio porque ele distinguia o que ele sabia e o que ele não sabia, e por isso era a sabedoria dele. Todo mundo que sabia um pouco achava que sabia mais do que sabia. Então, a comunicabilidade dos espíritos não é uma criação da doutrina espírita. Isso é muito importante ser colocado, porque parece, muitas vezes, quando você dialoga com outras pessoas de outros cultos, que quase que só existe isso a partir da doutrina espírita. Isso não é verdade. Existe desde que o mundo é mundo, tem algum nível de comunicabilidade, porque, segundo a nossa doutrina, somos todos médiuns, né? E podemos perceber o mundo espiritual de alguma maneira, né? Então, outra questão importante: se Deus é bom e justo, e Ele o é, a gente não passa nada nessa vida que não seja alguma questão provocada nela, e seria um aprendizado de uma ocasião, de um desvio à lei de Deus que nós estamos fazendo nessa vida,
ou de vidas pregressas. Mas de qualquer jeito, não passamos por aquilo que não precisamos, né? Há pouco tempo eu vi eu não vou relatar o caso, porque não é o tema de hoje, mas uma pessoa ia sofrer uma violência grave e outra pessoa sofreu violência no lugar dela porque as pessoas se assemelhavam. Já aconteceu algumas vezes, né? Eu já vi relatos sobre isso. Então, um cara foi pego, acharam que ele tinha roubado e bateram nele e tal, não sei o quê, e não era ele, era outro. Então, de alguma forma, aquela reação chegou a ele, sem ele desejar, sem ele procurar, sem ele se orientar para aquilo. Se a gente passar por uma doença grave, essa doença chegou até nós, né? Então, a gente tem que ter ciência que esse momento não chegou até nós por acaso. Existe um porquê e um para quê a gente está passando por aquilo. E é muito importante que a gente comece a visitar o nosso pensamento para entender um pouco das questões. E que se a gente mesmo assim não entenda, que nos conforte que aquele momento é preciso. E isso já é uma grande coisa, né? Porque tem muita diferença, né? Eu me lembrei outro dia de um desenho animado que um amigo meu falou para mim que o pai da família se demite do emprego e vai viver uma vida super feliz. E aí ele tem uma filha. E aí ele volta ao emprego. E aí quando ele volta ao emprego ele é maltratado e tal, não sei o quê. E fala assim, então você voltou aqui para isso, né? E aí falou uma série de coisas depois. Aí ele pegou tudo que falava depois e botou a foto da filha dele. Porque é óbvio que não era fácil o dia a dia dentro daquela empresa. Mas se ele tinha um propósito, tudo fica mais fácil, né? Não tirou a carga do dia a dia, mas ele conseguiu suportar melhor. Então, essa condição é uma condição real. E todos nós vamos perder pessoas durante a vida. A não ser que a gente faleça na terra infância, né? A gente vai perder alguém ainda durante a vida, algum ente querido, né? Já perdemos alguns, né? E aí a grande condição que a doutrina traz é que ninguém perdeu nada. E a gente tem isso muito marcado culturalmente, socialmente, não só na cultura brasileira, mas mundial. Então algum ente querido da sua família morreu e você fala assim, ai, eu sinto pela sua perda. Então, se eu perdi, e a pessoa consente, obrigado. Então, sim, é uma perda, ela perdeu realmente. É. Tudo bem, o convívio com a pessoa, na expressão que tínhamos antes, durante alguns anos, vamos perder realmente. E essa saudade é gigantesca, muitas vezes. Mas a gente não vai perder para sempre isso. Né? Vamos dizer, eu estou com 43 anos, sei lá, vou viver mais uns 40, mais uns 50, eu penso em mais 57, eu queria fazer uns 100 e tanto, mas assim, Deus é que sabe. Então, a condição que eu tenho hoje, eu vou ficar sem ver essas pessoas por mais 53 anos, por mais 57 anos, na minha perspectiva, né? Mas não é tanto tempo assim, né? Então, uma condição real que a gente tem que começar a observar é que, como Jesus disse, a verdade nos liberta, e ela liberta mesmo. Ela não liberta simplesmente de uma ocasião frequente, ela liberta a gente de dores profundas. Porque todas as doutrinas religiosas versam num pós-morte. Todas as doutrinas. Então, se a pessoa morreu, a gente vai reencontrá-la algum dia. É fato que algumas doutrinas religiosas colocam, né, uma punição eterna, que você não vai poder mais ver a pessoa e tudo mais. E aí teria esse problema. Mas, vamos dizer que foi uma boa pessoa, e você também foi uma boa pessoa, e vocês vão se reencontrar no paraíso determinado dessa doutrina. A gente vai reencontrar. Então, a morte, mesmo nas doutrinas que não acreditam na comunicabilidade dos espíritos, é um até logo. É um até logo.
daqui a pouco nós vamos nos ver. É como se a gente estivesse aqui, e eu, quando estudo o Livro dos Espíritos, tem um livro de Miramês que estuda cada uma das questões. Aí eu vou lendo lá as explicações que o Miramês vai fazendo e tal. E ele coloca lá com muita clareza, né? É como se a gente estivesse aqui e a pessoa viajado para outro país. E essa comunicação não fosse tão fácil. Mas é uma condição que daqui a um tempo a gente vai viajar para esse país também. A gente vai rever todo mundo, né? A Casa do Caminho e outras casas espíritas têm esse trabalho no dia 2 de novembro. Existem casas espíritas que têm o receituário de desencarnados, familiares e entes queridos, o ano todo, né? O caso de Chico Xavier fazia semanalmente, mas a Casa do Caminho faz isso no dia 2 de novembro. E aí você percebe que a pessoa que vem, né, que bota o nome do ente querido aqui, que quer receber uma mensagem no dia 2 de novembro, ela está ali e muitas vezes ela não é espírita, e não precisa ser, né? Precisa de alguma forma acreditar que a comunicabilidade existe, né? E que ela pode existir. E ela recebe a carta, quanta emoção assim em receber uma mensagenzinha, e às vezes é uma coisa singela, sabe? Tipo assim, umas coisinhas falando, não, estou bem, né? Cuida dos netos, umas coisas assim. Meu avô, na última dia 2 de novembro, mandou uma mensagem assim, para falar de Jesus para os netos e tal. E eu não esqueço a mensagem, porque é sensível a mim, né? Uma que eu creio que é meu avô que escreveu também tem isso, né? Eu não duvido da espiritualidade, nem que trabalha na Casa do Caminho, nem dos médios pela seriedade do trabalho, né? Então, essa comunicabilidade ela é muito importante. Óbvio que ela tem que ser espontânea, não pode ser uma coisa forçada, depende muito do desencarnado poder escrever, tem questões que não são possíveis. Tem vezes que no dia 2 de novembro vem o guia da pessoa, como se fosse o anjo guardião dela, vem e escreve. Olha, não pode escrever ainda e tal, etc. Explicando que não dá para ele ainda, pela emoção, pelo desequilíbrio que ele pode vir a sentir depois do contato com os familiares. Então não dá para ele ainda, e o dia que der ele vai vir trazer a mensagem dele. Então, essa comunicabilidade e essa versatilidade que o Espiritismo traz, isso é novidade. Não que não havia comunicabilidade de espíritos desencarnados para entes queridos no passado, mas puxar esse véu e falar assim, isso pode acontecer, isso acontece, né? E provar que isso acontece, né? É óbvio que assim, né, temos médiuns que se esforçam muito na Casa do Caminho, em várias outras casas no dia 2 de novembro, mas nenhum deles, muito possivelmente, vai trazer a assinatura da pessoa perfeita. Não vai, muito difícil. Chico Xavier trazia. Chico Xavier, quando a gente fala de comunicabilidade dos espíritos, né, principalmente perda de entes queridos, ele é de uma relevância para o fenômeno absurda, assim, absurda. E ele, assim, um médium dedicado, com uma grande faculdade, né, e devotado ao bem, o tempo todo. Chico Xavier ele começava a psicografar 7, 8 horas da noite, ele ia até 2, 3 da manhã psicografando. E aquela assembleia cheia para receber mensagem. As pessoas não botavam o nome na mesa. As pessoas estavam ali. E ele lia assim, fulano de tal. A família ali atrás já começava a chorar. Aí lia uma carta com uma qualidade mediúnica, dizendo de fatos que era impossível dele saber. Impossível. Não era uma coisa assim que, não, mas isso dava. Não, isso várias e várias
e várias vezes. Se a gente que tiver uma pincelada disso, existe o filme, né? As Mães de Chico. Sensacional. E aquilo ali é só um... Olha só, ele fez isso, isso que você vê no filme, ele fez durante 50 anos. Para várias pessoas. Essa comunicabilidade dos espíritos é tão profunda que ele trazia. Teve uma vez, né, isso é dito por eu escuto alguns palestrantes mineiros, e como o Chico era mineiro, e eles conhecem, né, familiares do Chico, conhecem pessoas que estão ali com ele e tal, etc. Então eles trazem casos que não estão escritos. Então ele fala que teve uma vez uma família judaica que tinha perdido um filho, e o pai da família estava tão abalado porque ele, né, não tinha sentado essa ausência, que ele ia no cemitério à noite ficar no túmulo do filho. Vocês estão entendendo a profundidade dessa dor? E aí essa coisa foi indo, né? Óbvio que assim, é família, né, disfuncional, né? As coisas estavam bem difíceis e conseguiram levar eles até o Chico, a família toda. E aí o Espírito deu uma mensagem. Eles não tinham falado nada para Chico, mas falou assim: enquanto você está lá no túmulo, eu fico com a minha mãe. Não tem como não acreditar depois de uma fala dessa, porque não falaram nada que ele estava lá. Ele não falava, não confessava isso para ninguém. Então você vê a sutileza da informação. Teve outra família também, aí no caso era judaica também, por acaso, mas é um caso interessante. E o Chico gostava de ler as mensagens. Olha o detalhe, olha a qualidade do carinho, né? Ele psicografava, e depois dele psicografar, ele pegava e lia todas as mensagens. Muitas vezes ele só saía do centro às 6 horas da manhã. Ele começou às 7 horas da noite. Então ele fazia questão, ele lia todas. E ele estava lendo uma delas, né, uma das mensagens, ele veio lendo, e a família já chorando e tal, etc., aquela comoção. E ele falou assim: eu não consigo ler agora, porque está em hebraico. Ele psicografou numa língua que ele não conhecia. Aí a família pega para ler. Eu gostaria que alguém da família pudesse ler, porque ele entendeu que a família, se o espírito estava se comunicando com a família em hebraico, provavelmente a família entendia hebraico, né? Aí vem um cara, lê em hebraico e traduz. E aí, depois, é porque é difícil da gente... É óbvio que a gente, quando sentou numa casa espírita, a gente está querendo ouvir sobre isso. É um fato, né? Ou foi trazido e tal, etc., né? Pode ser, ter muitas coisas. Mas a gente está pronto para ouvir. Se a gente chegou num espaço como esse, né? Seu anjo guardião não te trouxe aqui por acaso, né? Isso não existe, né? Nem aqui, nem em nenhuma outra religião. Se você adentrou um templo espiritual, você está destinado, e é um bom templo, né? Você está destinado a escutar o que vai ser falado. Você precisa daquilo. E aí, como não acreditar na imortalidade da comunicabilidade dos espíritos depois de fenômenos desta envergadura? Eu acredito muito na mensagem que eu recebo aqui no dia 2 de novembro. Mas o médium que está ali dentro, psicografando, ele faz o que ele pode. Não, ele não é Chico. A gente não pode ter Chico em todos os lugares, né? Um dia seremos merecedores, porque seremos parecidos com ele, né? Então, assim, a condição dessa qualidade espiritual. E vários outros fatos.
Ele psicografando com as duas mãos ao mesmo tempo. Duas pessoas segurando os papéis de um lado do outro, ele escrevendo mensagens diferentes e falando uma terceira mensagem. Isso é tudo documentado. Era ele que estava ali? Não, era um espírito que tinha tomado a mão direita, outro tipo tinha tomado a mão esquerda, e eu estava falando pela psicofonia dele. Depois disso, é muito difícil da gente encarar a condição de não acreditar. E não é só ele, eu estou falando de um dos médios mais relevantes do mundo nessa qualidade. Né? Chico tinha várias mediunidades, né? Mas a que ficou mais marcante foi a da comunicabilidade. Mas ele tinha várias, ele via, ele ouvia, ele sentia cheiro, ele sonhava, né? Ele conversava com os espíritos como está conversando com uma pessoa encarnada, e assim por diante. E aí, qual é a condição? A gente observa que Chico, ele trabalhou para demonstrar que isso acontecia. Você está entendendo? Não era para deixar dúvida. Então, assim, eu sempre acho isso, né? É fato que, assim, uma coisa é a gente acreditar com a experiência do outro. Mas, por exemplo, você acredita que quando te ligam nesse celular, você está escutando a pessoa que veio escrito. Você acredita nisso? Quem disse que é? A pessoa não está dentro do celular. Você não está... Você pode estar vendo, mas você pode estar só ouvindo a pessoa. Você não está, só está ouvindo. Por que você acredita que a pessoa está falando na Alemanha, o satélite está pegando isso, retransmitindo para o Brasil, e você está ouvindo aquela pessoa? Porque o conhecimento, ele liberta você. A gente sabe que existe satélite, a gente sabe que existe transmissão de onda, a gente sabe que isso é possível. E se a gente não sabe, a gente é arrastado por todos aqueles que sabem. E isso vai acontecer com a comunicabilidade dos espíritos, com a doutrina espírita. Né? Uma vez, né, é perguntado, eu tenho dúvida se é para Kardec ou para Leon Denis, mas eu acho que é Kardec, se o espiritismo seria a religião do futuro. E ele fala que não, que o espiritismo será o futuro das religiões. Porque um dia o cara continuará sendo islâmico, porque a gente vai demorar ainda um pouco de ter uma religião universal e tal. Nós ainda estamos bem atrasados assim em termos planetários. Mas ele vai acreditar na comunicabilidade de espíritos. Ele vai acreditar na reencarnação. Ele vai acreditar nas coisas. E não porque ele queira, às vezes, mas porque ele é levado na multidão. Você toca no micro-ondas hoje e você sabe que vai aquecer sua comida. Você sabe como o micro-ondas age? Você sabe que molécula ele se manifesta? E por que ele aquece a sua comida? Não. Eu sei porque eu fico curioso, mas assim, você não sabe, mas você sabe, que você acredita que vai esquentar. Você compra, você paga R$600 no micro-ondas para esquentar a tua comida. E você leva para casa sem dúvidas. Você não tem uma dúvida que aquele micro-ondas que você comprou, né, seja em qualquer loja que seja, para a gente não fazer publicidade alheia, né, mas ele vai aquecer a sua comida. Por quê? Porque todo mundo sabe. Não é só você que sabe, todo mundo sabe aquilo. E por todo mundo saber aquilo, isso passa a ser um conhecimento coletivo. E um dia, essa comunicabilidade de espíritos, que foi demonstrada por Chico, na essência da essência da essência, vai ser tão real para todos, que simplesmente isso vai ser real para todo mundo. Outro dia eu estava ouvindo um podcast, eu gosto de ouvir podcasts aleatórios, assim, tipo, de outras religiões, de outras coisas, porque eu começo a entender os pensamentos, né, dos outros também. E aí eu estava ouvindo um podcast de um médico católico, e ele viveu, e eles estavam falando, o podcast inteiro é falando sobre experiências de espiritualização. E aí, seja qual for, e aí
o apresentador e os outros 2 convidados falaram sobre isso. E ele estava falando que teve uma época que ele estava com um homem, estava quase morrendo, assim, né? Ele atendendo no pronto-socorro, chamaram ele, né? Para tentar reanimação, ele desceu, e aquela confusão danada e tal, não sei o que, tentando reanimar, 30 minutos, não tinha voltado, o protocolo é 30, né? Aí chegaram a 40, aí ele falou, não, vamos tentar mais um pouquinho, aí foram até 45, e aí a enfermagem já estava conversando com ele, falou, não vai reanimar, porque ele não voltou, porque tem isso, às vezes você está reanimando, a pessoa volta ao batimento cardíaco, depois para de novo e assim vai, e às vezes eles vão nisso até voltar, tá? Mas ele não tinha sido reanimado em período nenhum. E aí eles pararam, deixaram o cara e de repente ele abriu o olho. Já tinha parado a reanimação. O cara levantou, se levantou o tronco. E nisso aí e aí a luz, parece que a luz apagou, teve uma confusão lá, então não sei o que. Ele, quando se viu, ele estava sozinho, ele e o paciente. Não ficou mais ninguém lá dentro, porque até em hospital as pessoas têm medo, né? E aí todo mundo foi embora, estava ele sozinho, o pessoal no corredor, confusão danada. E ele falou assim, eu não quero que eles me levem, eu não quero que eles me levem. O cara falando, o cara estava parada cardíaca. Não era um fenômeno provável, aconteceu, é possível, né? Mas não era um fenômeno provável, né? E ele viu alguns corpos escuros chegarem nele, pegarem ele e arrastarem ele, o espírito dele embora, assim. E aí o coração do cara parou e puf, o cara morreu. Ele viu. E aí, todo podcast vai se desenrolando aqui, mas uma coisa que ele fica falando assim, eu não posso falar que eu não vi o que eu vi. Porque ele viveu uma experiência. E essa é a condição. É óbvio que para cada um de nós, o despertar espiritual também está relacionado às nossas próprias experiências. Mas uma coisa profunda que a gente tem que relevar, eles também conversam muito sobre isso lá no podcast, tal, falando sobre isso, é que você tem que estar aberto à experiência. Que muitas vezes fala, não, tem gente que foi a Chico e não acreditou na mensagem. Eu acho muito difícil, assim, todos, né, às vezes naqueles familiares, assim, tem a mãe que fala assim, não, eu recebi a mensagem do meu filho. Ah, mas você tem uma outra religião. Não importa. Eu posso não conseguir explicar o que aconteceu, mas é meu filho. E essa é uma diferença profunda que a gente observa. Porque a experiência, ela te solidifica quando você está aberto a querer entendê-la. Quando você não está aberto a querer entendê-la, você fala, não é verdade. Né? A gente tem muito isso, né? Assim, na doutrina espírita se fala isso, né? A mediunidade de evidência, ela começa no campo visual lateral. Não é frontal, a gente não começa vendo o espírito na nossa frente, a não ser que a gente já tenha faculdade, né? Mas muitas vezes é lateral. Então, se você for falando com as pessoas, né? Na vivência delas, elas falam assim, não, já vi um vulto, aí quando eu virei a cabeça eu não vi mais nada. Falei, experimenta não olhar para o lado. Continua olhando, mas só aqui de lado. Vê se mantém. Ninguém está preparado para isso, né? Porque é um desconhecido, né? A gente tem medo do desconhecido e tudo bem, né? Mas a gente falar que não existe algum tipo de pós-vida, que esse pós-vida não tenta se comunicar com a gente, é querer muito manter, né, o tapa-olho assim para você não ver o que está acontecendo. É querer muito não acreditar, mas chegará um momento que terão tantas pessoas acreditando
que a gente acreditará na comunicabilidade dos espíritos em humanidade, tal qual a gente acredita no micro-ondas. Uma coisa sem dúvida. Não, você liga ali e acontece mesmo, é verdade. Aconteceu tantas vezes já e vai ser assim. Mas nota, será que precisamos perder todo esse tempo? E aí, eu sei que tem alguns aqui que eu conheço de vista, são da casa e tudo mais, outros não, mas a grande questão é, nós que já nos dizemos espíritas, realmente acreditamos naquilo que pretendemos professar? Porque é muito fácil eu falar assim, não, eu acredito que existe comunicabilidade dos espíritos. Aí eu recebo uma carta do plano espiritual falando assim, ó, não dá para fazer isso. Não, mas eu vou fazer porque eu quero. Não é? Cara, eu já vi tanta coisa acontecer e pessoas que eram espíritos falam assim, não, mas isso não, isso pode ter sido médium, não foi o espírito. Mas como assim? Você se atende naquele centro que você confia, não sei quanto tempo, é o mesmo médium. Outro dia um colega meu estava trabalhando num centro espírita há um tempo, acho que ele me falou quantidade de anos, eu não sei se ele já tinha saído uma vez, tinha voltado, mas era algo em torno de uns 15, 20 anos. E ele falou assim, eu não aguento mais as pessoas lá, eu vou sair. Aí eu falei, você tem certeza? Porque me dói uma questão dessa, trabalhador tão antigo na casa assim. Não, aí ele foi relatando alguns problemas que tinham, realmente eram problemas e tal. Mas eu perguntei para ele, mas e aí? Porque se a gente se diz espírita em profundidade, e a gente trabalha numa casa espírita, e a gente acredita na comunicabilidade dos espíritos, e a gente acredita que os verdadeiros diretores da casa não estão encarnados, eles estão desencarnados, e é eles que tocam a casa, com a ajuda dos encarnados, obviamente, mas é eles que tocam a casa. Não interessa se uma pessoa é preconceituosa, se o outro fala alguma coisa, isso deixa de interessar. Porque eu não estou aqui, né? A Letícia eu conheço há um tempão, mas eu estou aqui para trabalhar com os espíritos que são melhores que a gente. Nós nos conhecemos, nós sabemos que somos difíceis, né? Então, assim, não é uma questão disso. Jesus fala, um cego não pode guiar outro cego. E eu estou querendo, né, essa comunicabilidade com esses espíritos que já desencarnaram, que são muito mais sábios que a gente, que estão orientando não só a gente, como muitas outras pessoas. Porque isso vai fazer diferença na minha vida, nesse momento presente. E aqui na página de abertura fala, se eu sou espírita e eu perdi um ente querido, e eu entendo dentro de mim que eu vou sentir saudade, que eu gostaria que ele estivesse mais tempo ao meu lado, né? Que para mim muitas vezes foi abrupto, mas eu sei que nada aconteceu por acaso e que aquilo tem uma relação comigo e com ele, muitas vezes que foi. Eu tenho que estar com isso interiorizado, isso tem que estar dentro de mim, e que daqui a pouco eu vou receber mensagem, que daqui a pouco, mais um tempo, nós podemos estar juntos, nós podemos ir amanhã, hoje mesmo. Qual daqui pode falar com certeza, e 100% de certeza, que ao sair daqui, não vai desencarnar lá fora? Qual de nós pode dizer isso? Se não vou, eu estou aqui dando carona para alguém, pode os dois, não pode não ir o outro, pode ser um acidente, só vai você. Então a gente não sabe, e uma outra condição que a gente tem que estar assim muito patente, é que se encarnamos e somos organizados por espíritos muito mais sábios que nós, para tecer e organizar nosso plano encarnatório, alguns desencarnes, e a gente vê pelo mundo,
vão ser abruptos, vão ser de uma hora para outra, vão ser rápidos, podem ser violentos ou na forma violenta do desencarnar, um acidente horrível de carro, que o carro se despedaça inteiro, ou através de uma violência urbana. E verdadeiramente não vai adiantar a gente blindar o vidro do carro. Não vai adiantar a gente blindar o carro inteiro. Porque se a gente tiver que passar por alguma coisa, a gente vai passar. Se algum ente nosso querido tiver que passar por alguma coisa, ele vai passar. E a gente não está afiançando ninguém a arriscar a própria vida andando numa rua escura que não conhece, de noite, às 2 horas da manhã, né, com um caminho maluco, né, que o telefone está falando para você tomar. Não é isso. Não é se expor ao risco. Mas numa vida cotidiana. Quantas vezes a gente escuta, né? A pessoa estava dentro do ônibus. Aconteceu uma troca de tiro na rua. E a bala pegou na pessoa, a pessoa desencarnou. Ela não era envolvida na situação, ela não estava na situação, não tinha nada. E por que pegou nela e não pegou no outro? E o inverso também, isso é importante da gente entender. Porque quando a pessoa não morre, a gente fala assim, ali estava Deus, olha só. Pegou na medalha de Nossa Senhora. Tem relato disso, tá? A medalha de Nossa Senhora, o cara tomou um tiro no meio do peito, quer dizer, possibilidade de desencarne, morte gigantesca, né? Ia passar pulmão, coração, né? Provavelmente não ia sobreviver. E a medalha de Nossa Senhora amparou. O cara carrega a medalha perfurada, assim. Machucou, o cara caiu e tal, etc. Mano, não morreu. E a gente fala... Eita, desculpa, gente. Eu tinha botado não perturbe, mas parece que o celular está além disso. Eu vou desligar ele aqui. Não tocar. Então, quando a gente observa isso, a gente está falando do desencarne. Mas a gente está falando do desencarne que a pessoa não morreu, ela foi salva. Olha Deus ali, olha só a devoção dele a Nossa Senhora e tal. Tudo bem, pode ser até um despertar espiritual para a pessoa, uma série de coisas. Não estou tirando do evento. O evento é fantástico mesmo, né? Eu acho, às vezes uma moeda no bolso, não sei o que, e assim, milhões de coisas. Né? Como é que é a possibilidade? Mas a gente tem que estar com a mesma certeza, e aí a certeza afiançada pela crença em Deus, pelo amparo da espiritualidade, pelos nossos guardiões, que se uma pessoa morreu de uma bala perdida, isso teria que ter acontecido. Porque num ônibus com 40 pessoas, por que foi ela e não foi o cara de trás? Deus estava dormindo naquele momento? Não acontece. Porque se a gente não for nesse ponto, mas o desencarne foi difícil, eu tô com raiva de quem violentou a pessoa, eu estou com raiva do que aconteceu. Tudo bem, você vai ter que lidar com essa raiva. Isso faz parte. Faz parte de viver esse luto, e muitas vezes faz parte de viver o luto com raiva. Por quê? Porque agora, não estou entendendo, queria que fosse depois. Tudo isso faz parte. Num primeiro momento. Mas se eu acredito verdadeiramente em Deus, entendendo da nossa dificuldade, da nossa elevação espiritual, que todos nós temos, nós não somos seres, né, angélicos, né? Basta conviver com a gente um pouco de tempo. Então, mas é necessário que eu aumente esse grau espiritual. Tem uma médium, ela é uma médium muito importante, ela escreveu Memórias de um Suicida. Como é que é o nome dela? Ivone Pereira. Ela reunia do jornal. Sabe quando acontece aquelas coisas no jornal? Mataram não sei quanto,
aí mostram a pessoa que fez, aí confusão danada. Ela reunia os recortes de jornal com essas pessoas numa pasta para orar por aquele que fez o mal. Porque ela já tinha entendido na trajetória dela como espírito que aquele que sofreu o mal estava muitas vezes passando pelo final da experiência necessária para ele. Porque Deus não ia punir um filho para passar de alguma questão se não fosse necessário. Mas aquele que ainda praticava o mal, que foi o motivo do escândalo, esse era o mais necessitado de prece, de amparo, para que ele não repetisse aquilo, para que ele entendesse a profundidade das coisas que ele estava fazendo e pudesse verdadeiramente se arrepender e começar a trilhar uma caminhada espiritual para ele melhor do que aquele momento. E aí, por causa de uma série de questões, ela viveu alguns tormentos em relação à mediunidade. Ela trabalhava numa casa espírita, descobriram essa pasta dela. Falaram: Ivone, a gente acha que você está obsidiado por estar reunindo essas fotos. E a gente quer afastar você das funções mediúnicas. Olha só. Olha o ponto. Uma médium que via o mentor dela como está vendo um de nós aqui. E que trabalhou, grandemente, pela questão da doutrina espírita. Aí a gente vê a elevação do espírito. Ela fala: tudo bem, quanto tempo vocês acham? E ela passou um tempo sem trabalhar mediunicamente no centro, continuou trabalhando no centro e voltou a trabalhar mediunicamente no centro. Para você entender quando essa questão já entrou tão profundamente dentro de nós, que eu já passo a enxergar o mundo de outra forma. Quando a gente olha o desencarne de Jesus na Terra, ele não decidiu por uma via fácil. Eu não sei se vocês já estudaram profundamente a questão da crucificação, mas foram quase 12 horas em lamento, desde que ele sai do cárcere carregando a cruz, até desencarnar preso a ela. Fora a questão de uma sede profunda, o pessoal dá vinagre, uma série de coisas. Então, assim, com tortura, escárnio popular. Você não é o rei dos judeus, então se livra daí. Então, como você observa, a condição de Jesus é profunda. Mas aqui eu gostaria de falar, não da questão da crucificação pelo olhar de Jesus, mas como é que foi Maria de Nazaré acompanhar a crucificação. Ela era mãe, ela sabia o cheiro de Jesus. E ela acompanhou todos os passos dele até aquele momento. Ela sabia que ele tinha uma grande missão, mesmo não entendendo a complexidade perfeita de como era essa missão. E ela acompanha ele sofrendo na cruz, achando que em algum momento Deus poderia salvá-lo. Desde que ele foi punido lá, que ele não foi salvo com Barrabás. Barrabás foi salvo, liberto, e ele não. Desde aquele momento ela achava assim, mas Jesus fez tanto bem. Isso está no Boa Nova. É um livro psicografado por Francisco Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Na última lição do Boa Nova, se intitula Maria. E aí você vai acompanhando o pensamento dela, achando, meu filho não merece isso. Uma hora, até o momento da crucificação, ele achava que ele iria ser salvo.
E numas últimas palavras de Jesus para ela, vendo o sofrimento dela, o que ele faz? Ele entrega para ela outro filho. Porque o apóstolo João era muito novo. E ela fala assim: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Eis aí tua mãe. E aquele sofrimento que estava se seguindo durante horas termina. E qual é a última palavra que ela dá? Senhor, eis aqui a sua serva. Falando a Deus. Se essa é a sua vontade, eu vou segui-la. 3 dias depois, o que acontece? Ela prepara o corpo dele, ela embalsama o corpo dele, ela bota o corpo dele no túmulo, né? Lá na gruta, fecha com a pedra de moinho. 3 dias depois, Maria de Magdala vai aos Montes das Oliveiras, a pedra está deslocada, Jesus aparece para ela, ela volta, isso também está escrito, Maria de Magdala tem uma lição do Boa Nova, ela volta até os apóstolos e fala assim: eu vi Jesus, Jesus apareceu para mim. Sabe qual é a palavra que os apóstolos falam para ela? Para você? Justo para você? Colocando ali todo o peso do passado dela e da condição de mulher dela. E eles questionam: por que não apareceu para a mãe dele? Por que não apareceu para um de nós, para o apóstolo amado? No meio daquela multidão, né, criticando ela, quem fala que crê nela? Maria de Nazaré. Eu creio que o meu filho apareceu para você. Eu creio. Dá um tempo e ele aparece no meio deles todos. Num lugar fechado. Nada. Perfeito. Tal qual os dias mais radiantes dele. E aí vai acontecendo toda a questão. Quer dizer, Jesus venceu a morte. Como é que a gente pode acreditar que a gente não vai ver um ente querido daqui a um tempo? Seja numa comunicabilidade de psicografia, ou seja num sonho, ou seja depois do nosso desencarne. Ele não falou: vós fareis o que eu faço e muito mais? Ele disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então não é uma condição para ele. Ele estava demonstrando o caminho. E o que acontecia depois da morte, mesmo que fosse a morte mais dolorosa que se poderia ter. Isso fica tão impregnado nos apóstolos que a maior parte deles, à exceção de João, é morto. E no livro de Miramês fala que até tentaram matar o João, porque ele não morreu mesmo, né? Na ilha de Delfos é falado, né, quando Francisco de Assis, por Miramês, o nome do livro. É uma psicografia também muito importante. Fala-se que na ilha de Delfos, um momento, porque assim, era muito angustiante para Roma mandar uma guarnição de soldados e todos eles voltarem cristãos. E aquilo começou a incomodar demais, porque você mandava 6, 7 soldados para a ilha, para ficar com João, e voltava todo mundo cristão. E aí mandava 7 e voltava todo mundo cristão. E isso começou a irritar as pessoas, o imperador, todo mundo. E falou assim: mata ele então. E aí ninguém mais volta cristão, acabou essa história. E aí botam um caldeirão de óleo fervente e pedem para ele pular. Ele pula. Uma gota de óleo já dói muito, velho. Imagina você pular, né? Quanto seria a dor que ele teria? E ele sai do caldeirão sem nenhuma queimadura, com óleo escorrendo pela pele dele. Depois de um tempo soltam ele. E aí ele volta a Delfos e ele fica até
ele morrer, naturalmente. Mas todos eles se renderam a essa condição, para que a gente também saiba que o nosso ente querido foi, mas um dia nós também iremos. Iremos pelas formas que tiverem escritas, que forem melhores para nós, para a nossa vivência. Não do jeito que queremos, mas do jeito que precisamos. O que é uma diferença grande. Então a gente tem que ter essa ciência, porque senão a gente vai ficar sempre nesse joguete do mundo, que você perdeu o seu ente querido, você está doente, você vai perder a sua vida. A sua vida não é essa. Você só tem um corpo. Um dia você vai deixá-lo, tal qual o seu ente querido deixou. E a vida vai continuar. E está tudo bem. Vamos seguir. Porque não estamos órfãos em nenhum momento. Jesus é conosco desde o início do planeta. Desde a primeira molécula a se juntar com outra molécula para formar o planeta Terra, lá estava ele. Quem traz isso é Caminho da Luz, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Então, não estamos desamparados, nós temos que acreditar isso no fundo dos nossos olhos, para todas as coisas na nossa vida, para tudo. Isso é tão profundo que Maria de Nazaré, depois dessa condição, ela vai e fica perto de Delfos, né? Numa casinha fora, e ela recebia vários peregrinos, porque muitas pessoas queriam falar com a mãe de Jesus. E aí ela ficou numa casa fora da cidade, porque era mais fácil receber as pessoas, porque se fosse dentro da cidade, a pessoa que era doente não podia entrar, e ela queria receber os doentes, né? E ela falava assim, eles falavam para ela: minha mãe, diziam dos aflitos, como poderei vencer minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava um olhar amoroso de sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. E falava: isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar nas nossas almas com uma eterna realização do amor divino. Ela não vê Jesus, é dito nesse capítulo. Depois daquele momento ali da ressurreição, ela não vê Jesus, até quando ela fica doente e aparece um peregrino nessa casa e começa a falar para ela sobre o reino de Deus. E ela está bem doente. E tem um momento que ela olha e ela observa. Quem é que estava ali do lado? Era Jesus, que veio receber essa trabalhadora de Deus, que esteve com ele na forma de mãe e que cumpriu firmemente essa condição de entender que ela está sendo amparada em todos os momentos, tal qual todos os queridos, não importando o que aconteça. Essa profundidade é que a gente tem que alcançar. A gente tem que tentar alcançar, quando a gente perde entes queridos, a profundidade que Maria de Nazaré alcançou quando ela não pôde mais ver Jesus quando morreu na cruz. É nesse exemplo que a gente tem que mirar. É óbvio que muitas vezes a gente vai pensar, nessa vida eu não consigo. Mas o nosso esforço de ler, entender, estudar, né, participar, ouvir, vai tornar cada vez mais depurado o nosso pensamento. E quando nós vivemos nossas experiências, nós vamos falar: eu não posso falar que daqui a pouco eu não estou vendo essa pessoa, não estou recebendo a psicografia, se eu tenho um exemplo tão forte como as leituras que eu fiz sobre Chico Xavier. Eu não posso dizer que essa pessoa vai ficar eternamente, né, apesar de mal aqui na terra, relegada a um inferno eterno. Eu não posso falar um negócio desse.
Porque eu li André Luiz, e eu observei em outras obras, e por mais difícil que um espírito seja, ele está sempre amparado, e em algum momento ele vai voltar a caminhar com Jesus. Isso vai te dando um alicerce e uma força, que você chega no momento, e você tem uma perda grave, e você fala assim: espera só um pouquinho, fica aqui, já ouvi a sua mensagem, deixa eu lá fazer uma prece por isso que acaba de desencarnar. E sair dali com um consolo gigantesco. Uma vez que eu perdi uma avó minha, eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo e estava escrito: prece para os desencarnados. Tudo bem, os espíritos tiveram um esforço gigantesco para me botar ali, mas assim, eu agora sei que tem lá, eu posso pegar e ler. Eu não preciso mais que um espírito abra, né, e faça esse fenômeno todo para eu saber que ele está. Que a gente siga firmemente com Jesus, tal qual Maria seguiu, tal quantos outros seguiram depois deles, para que a gente possa firmemente viver essa condição e viver melhor nossas vidas e também os nossos adeus temporários, que daqui a pouco estamos com Ele novamente. Muito obrigado a todos. Agora nós vamos para a leitura do Evangelho, ainda no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, prece por um inimigo morto. A caridade para com os nossos... A caridade para com os nossos inimigos deve segui-los no além-túmulo. É preciso pensar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova, que pode ter sido útil ao nosso adiantamento se nós a soubemos aproveitar. Ela pode mesmo ter sido ainda mais útil do que as aflições puramente materiais, porque a coragem, a resignação, ela nos permite juntar a caridade e o esquecimento das ofensas. E agora, prece por um criminoso. Se a eficácia da prece fosse proporcional à quantidade das suas palavras, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, que têm mais necessidade delas do que aqueles que viveram santamente. Negar preces aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Considerá-las inúteis porque um homem cometeu esta ou aquela falta é prejulgar a justiça do Altíssimo. Graças a Deus. Agora vamos ao momento do passe. Deus nosso Pai, Jesus nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que estamos aqui. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. O texto nos convida a refletir sobre a caridade em seu sentido mais profundo, aquela que ultrapassa a dor, o orgulho e até mesmo a morte. Ele nos lembra que o verdadeiro perdão não termina com a vida física, mas continua no mundo espiritual. Quando oramos por um inimigo que desencarnou, somos chamados a olhar além das mágoas pessoais. O mal que alguém nos fez pode ter sido uma prova necessária para o nosso crescimento espiritual. Se conseguimos transformar a dor em aprendizado, desenvolvemos não apenas a paciência e a resignação, mas também a caridade e o esquecimento das ofensas. A prece apresentada nos ensina a perdoar de forma sincera, sem desejar o sofrimento do outro, mesmo que ele tenha errado conosco. Ela nos convida a pedir misericórdia a Deus,
tanto para quem partiu, quanto para nós mesmos, reconhecendo que todos somos espíritos imperfeitos em processo de evolução. Quando o texto fala do criminoso, ele amplia ainda mais a nossa compreensão de amor e justiça. A justiça humana pode punir o erro, mas somente a justiça divina alcança o coração. Nenhum espírito está perdido para sempre. A prece não apaga o erro cometido, mas pode despertar o arrependimento, aliviar o sofrimento espiritual e abrir caminhos de renovação. Orar por aqueles que erraram gravemente é um ato de grande humildade e fé. Significa confiar na misericórdia de Deus e reconhecer que todos, sem exceção, somos filhos do mesmo Pai e estamos aprendendo, cada um a seu tempo. Por fim, o texto nos ensina que a oração é um instrumento de luz, consolo e esperança, não apenas para os espíritos que sofrem, mas também para nós, que aprendemos a amar de forma mais ampla, justa e verdadeira. Graças a Deus. E agora a gente vai ouvir o plano espiritual. A prece é uma luzinha que se acende na nossa caminhada. E por ela, os bons espíritos vêm ao nosso encontro para nos auxiliar. Mas somos muito incrédulos e muitas vezes deixamos de orar. Mas é nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflições, que nós temos que elevar o nosso pensamento a Deus e rogar a Ele que Ele nos auxilie, que Ele nos dê a compreensão, que Ele nos dê o entendimento e nos dê também a sabedoria de realizar aquilo que nos é necessário. No mundo todos sofrem, porque este é um planeta de expiações e provas, onde estamos internados para nos libertarmos de velhos hábitos do passado, para adquirir as virtudes que nos são necessárias. E nesses momentos que antecedem a folia, que nós estejamos cada vez mais vigilantes e em oração, pedindo o amparo e a proteção não só para nós mesmos, mas para todos aqueles que estão ao nosso entorno, para contribuir com o plano espiritual na defesa da população. Ah, Senhor, que a vossa luz seja com todos, que todos compreendam que o bem tem que prevalecer. Muitos buscam a paz, mas andam desorientados e não se lembram de levar o pensamento a Ti e rogar o Teu auxílio. Mas Tu, Pai, não abandonas a ninguém e Tu envias os recursos que cada um necessita no momento certo. Então que nós tenhamos essa compreensão, que nós também possamos respeitar o proceder, a forma que o outro se comporta na vida. Porque todos nós aqui estamos para aprender alguma coisa, para acertar alguma coisa. E temos que ter, sim, compaixão e misericórdia para aqueles que estão no erro, para aqueles que estão fazendo mal a si mesmos. Que o Pai derrame, sim, as suas bênçãos e o seu olhar sobre toda a humanidade, nossa família maior. E assim, meus irmãos, que Deus seja com todos vós. Que a paz esteja em cada coração e em cada mente,
hoje, agora e sempre, graças a Deus. Jesus, nosso amado Mestre, agradecemos pela palestra e pelos ensinamentos recebidos. Que tudo o que ouvimos aqui nos ajude a refletir e buscar cada dia mais o caminho do bem. Que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que seja em seu nome, em nome de toda a espiritualidade amiga e, acima de tudo, em nome de Deus, que finalizamos a prece e a reunião da noite de hoje. Graças a Deus.